Olá pessoal do Umbanda Trabucada, hoje eu vou gravar o terceiro vídeo, tá? Terceira experiência que eu tive de clarividência facial. Aconteceu em Praia Grande, tá? No vídeo anterior eu contei a respeito dessa viagem que eu fiz para Praia Grande, tá? E assim, no primeiro dia que eu estava em Praia Grande, eu trabalhava num parque de diversões e a responsável pela segurança do parque era uma chefe de polícia, tá? Da Polícia Civil. Ela era responsável, óbvio que eu não vou falar o nome, né? Mas enfim, ela sempre está envolvida em alguns eventos aí, shows, né? Segurança particular é de Praia Grande, né? E assim, eu estava no parque, era um funcionário novo, tá? Era minha estreia no parque. E eu olhei na recepção e vi uma mulher alta, bonita, do cabelo preto. Aí eu perguntei para um dos meninos, eu falei, quem é aquela mulher? Aí os meninos falaram, meu, nem chega perto daquela mulher que ela é perigosa. Eu falei, meu, perigosa por quê? Aí os meninos falaram, ó, não vai porque ela é polícia civil e anda armada. Eu falei, o que tem que anda armada? Aí eu falei, vou lá conhecer ela. Os meninos até duvidaram na hora, falando, duvido que você vá lá. Eu falei, mas vou agora, né? Mesmo porque eu tinha que me apresentar porque era funcionário novo do parque, né? Para ficar um ambiente melhor para a gente trabalhar, questão de sintonia, né, com o pessoal da segurança, enfim. E fui lá, né, inventei de ir no banheiro, fui lá, me apresentei, ela até se assustou assim, me apresentei, falei meu nome, né, ela falou o nome dela, e eu cumprimentei e fui dar um beijo no rosto, né, como a gente costuma cumprimentar aí as pessoas que a gente conhece, né, eu particularmente, as mulheres que eu conheço, costumo cumprimentar dessa forma, né. Enfim, peguei na mão e no momento em que que eu dei um beijo no rosto dela, que eu voltei, eu quase caí para trás, tá? Quando eu voltei assim, que eu olhei para ela, existia uma imagem feia, gente. Foi plasmada uma imagem feia no rosto dela e não era uma imagem assim, não era uma imagem exatamente feia, era horrível, tá? Muito pesada, tá? Se eu fosse uma pessoa que não tivesse, digamos assim, não tivesse um certo equilíbrio, eu teria saído correndo dali, né? Enfim, mas foi assustador, porque acabei de dar o beijo, quando eu me afastei um pouquinho, afastei o rosto, eu vi a imagem, era uma imagem, entre aspas, demoníaca, né? Porque era uma imagem feia, com um chifre grandão, tá? O chifre dava uma volta assim, ó. Bom, eu ia pegar um exemplo aqui, gente, mas realmente fazia assim, ó. Tá? Era a imagem que vinha assim e subiu o chifrão feio. Provavelmente era a imagem que ou o obsessor que estava obsediando ela tinha, tá? Ou era a imagem plasmada, né, temporariamente de algum obsessor para me assustar, né, de alguma forma. De qualquer forma, tinha alguma ligação aí com obsessores, tá? E eu vou falar para vocês por que quem tem clarividência facial normalmente vê uma imagem alheia à imagem que está da pessoa real, carne e osso que está na sua frente. Porque as pessoas elas têm filamentos ligados com obsessores, tá? Às vezes o obsediado ele se conecta tanto com o obsessor que o obsessor passa a controlar a pessoa, não só na questão das atitudes de ideias, né, que vem na cabeça, mas na questão de reação também corporal, né? Ele acaba que interagindo com o seu obsessor de tal forma que até em muitos casos mais sérios, até os movimentos que você faz tem interação com o obsessor, né? O obsessor tem um comando ali, né? Ele está mandando um comando. Então, assim, como é que eu descobri que essa pessoa estava sendo obsediada, que existia um obsessor ali feio, né, controlando ela ali, ou perturbando ela naquele momento, né? No dia seguinte, o irmão dela, que um policial aí de um grupo que eu também não vou falar, né, para não expor, interessantemente, ele trabalha numa equipe da polícia de elite, enfim. E eu conversei com ele trabalhava na segurança durante o dia, e o que acontece? Eu perguntei para ele, eu falei, aquela mulher do cabelo preto que trabalha de noite, uma alta,
magra, bonita pra caramba, da sua família. Ele falou, não, é minha irmã. Por quê? Eu falei, não, eu conheci ela ontem e percebi que o semblante dela estava muito triste, cara. Lógico que eu não ia falar pra ele, porque eu tinha visto aquela imagem, né, demoníaca nela. Eu não ia falar pra ele, ó, eu vi o capeta na cara do seu irmão, não ia falar isso, né. Então, o que que eu comentei que ela estava com um semblante muito triste. E ele falou, era no momento do almoço, né? Ele falou, ó, depois do almoço a gente conversa, eu vou te mostrar algumas coisinhas para você entender por que que ela estava daquele jeito. E o cara é muito conversador, muito educado, né? E depois ele me mostrou. Ela era, acho que é ainda, né? Chefe de polícia lá de Praia Grande, né? E ela tava com problema com o filho dela, tá? Envolvido com drogas, tá? Acho que ela, como chefe envolvida com a polícia, né? Com esse comprometimento com a polícia, acabou estourando aí umas duas biqueiras, que eu acho que ele era envolvido, enfim. E ele mandou alguns áudios para ela que ela repassou pro irmão dela, e o irmão dela me mostrou, tá? No dia seguinte, ele me mostrou realmente, o moleque ameaçava a mãe dela, né? A mãe dele de morte, né? Falou que onde encontrasse ela ia matar ela, ia arrancar a cabeça, enfim, que ia fazer barbaridade com ela porque ela não podia ter feito aquilo com os pontos que ele trabalhava, né? Enfim, era muito pesado. Aí foi que eu entendi o porquê que ela estava passando por aquela situação. Eu não digo nem que eu vi aquela situação, né? Eu vi uma imagem feia e que eu julguei que ela estaria com algum problema, né? Ou psicológico, espiritual, enfim. Mas de uma maneira, eu não tentei falar com ela, tá? Só conversei com o irmão dela de uma maneira tranquila, sem entrar em detalhes, né? Mas não cheguei a conversar com ela a respeito, não tive essa oportunidade, né? E mesmo porque na época eu estava descobrindo, né, essa coisa, ainda estava em descoberta, ainda com essa questão toda de clarividência facial. Então eu não ia entrar em detalhes com ela, falar, eu vi um capiroto em você, ou sei lá, não ia entrar nesse tipo de conversa com ela, porque ela ia falar que eu era louco, né? Então eu não conversei com ela, conversei com o irmão e pude entender o que estava acontecendo com ela, né? Porque daquela plasmagem feia que eu vi, provavelmente ela estava muito conectada com esse problema todo com o filho dela, e com certeza, né, o filho dela mexia com coisas erradas, com certeza o obsessor ou os obsessores estavam obsediando a mãe dele, né? Por isso que eu vi aquela imagem. E essa é a terceira história que eu falei para vocês que eu ia contar. E vou ficando por aqui, depois eu conto mais histórias para vocês. Até mais, muita axé para vocês.